Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda canal e no nosso outro canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração de empresas, consultor empresarial e investidor na Bolsa. Tenho 30 anos de carreira enquanto consultor, vivendo esse mundo corporativo por dentro. Faço questão de dizer isso porque trago aqui para o canal essa experiência enquanto consultor, vivendo e convivendo com o universo empresarial, trocando ideias, desenvolvendo projetos, fazendo estudos, elaborando programas de formação de lideranças. Toda essa expertise acumulada em mais de 3 décadas me fizeram entender bem este ambiente. Isso é importante porque na Bolsa de Valores, quando você escolhe uma ação para investir, você está se tornando sócio de uma empresa. É disso que se trata. Então você precisa saber o que faz essa empresa, como estão os seus resultados, qual o seu planejamento, quem é sua liderança, como ela está perante os seus concorrentes, enfim, uma série de questões que você precisa saber. E aí a lógica empresarial é fundamental para uma boa formatação de uma estratégia que possa te levar a boas performances. Bom, maratone todos os vídeos do canal, são mais de 1.200 já disponibilizados, tudo gratuitamente disponibilizado para vocês. Utilize o seu tempo com inteligência, escolha, seja seletivo, procure os conteúdos, as informações, conecte-se com pessoas, com conhecimentos que possam fazer diferença na sua vida. Faço isso ao longo de toda a minha vida e não me arrependo, sou muito seletivo, então eu procuro me conectar com gente boa, procuro me conectar com quem conseguiu fazer muito mais do que eu, porque assim eu posso tentar aprender um pouco com quem teve sucesso. Essa é a minha lógica de viver. Sugiro que adote-a também. Dá certo para mim, vai dar certo para você. Os mais de 1.200 vídeos aqui no canal vão lhe ajudar muito a entender o universo empresarial e o mundo dos investimentos. Se gostar, deixa o like. O like é bom, o like ajuda o YouTube a promover, a divulgar mais o vídeo para outras pessoas. Assim a gente faz uma corrente do bem e beneficia mais e mais gente. Bom, vamos começar esse vídeo falando sobre a decisão da semana passada que o Banco Central se reuniu e elevou a taxa Selic para 11,75% ao ano. Foi o nono aumento consecutivo do Banco Central, mantendo o ciclo de alta da taxa de juros e dando sinais de que aumentará mais 1% na próxima reunião, ou seja, poderemos estar chegando a 12,75% na taxa Selic ao ano, na próxima reunião do Copom, o comitê que cuida da política econômica, da política monetária, né? Então, é o maior nível em quase 5 anos, se você considerar desde abril de 2017, e essa taxa Selic é uma tentativa do Banco Central de tentar conter o processo inflacionário. Vale dizer que isso não é uma coisa positiva do ponto de vista da economia como um todo. Você ataca, por um lado, o processo inflacionário, aumenta a taxa de juros e tenta conter a expectativa inflacionária. Esse é o lado positivo, mas tem um lado negativo. Tem um lado negativo porque você aumentando as taxas de juros, você acaba impactando as dívidas das empresas. Você impacta a dívida das empresas e a própria dívida do governo também, seja ele municipal, estadual ou federal, né? Então, é preciso ter muito cuidado com a política monetária, porque você pode estar, vamos dizer assim, cobrindo um lado e descobrindo o outro. Então é preciso estar atento. Mas o que eu gostaria de salientar é o seguinte, é que nós estamos muito mais próximos do fim dessa onda de alta
do que no início, obviamente, né? Então nós já estamos a 11,75, poderemos estar na próxima reunião a 12,75, né? E o que nos faz acreditar que nós já estamos chegando próximo do fim desse movimento de alta da taxa de juros. Estamos chegando, ao meu ver, ao fim desse ciclo de alta da taxa de juros. E isso nos faz acreditar que temos, vamos dizer assim, dias melhores pela frente, né? Dias melhores pela frente. Numa matéria que me chamou a atenção, é que o comentário foi exatamente esse, de que o Banco Central deu sinais de que o fim do ciclo da alta da Selic se aproxima. Indica que o fim do ciclo de alta da Selic se aproxima. Em meio a idas e vindas, né, com esses conflitos que ainda existem por aí, a questão da Rússia versus a Ucrânia, pressões inflacionárias, uma nova onda de Covid que está acontecendo já na Ásia e na Europa, o Banco Central sinalizou que o fim do ciclo da alta de juros está próximo e que ela é suficiente para aguentar os choques de inflação. O Pedro Jobim, que é o economista-chefe da gestora Legacy Capital, ele não descarta a possibilidade de que o Banco Central estenda um pouco mais esse ciclo, mas ele diz que vê como bastante remota a chance de que a alta da Selic vá até o segundo semestre deste ano. Ao meu ver, se encerra no primeiro semestre, né? Se encerra no primeiro semestre. O juro no Brasil já está bastante alto. Depois de um tempo fica contraproducente e as metas têm espaço para acomodar essa situação. Pelos níveis de inflação e de aquecimento do mercado de trabalho, a recessão é muito provável quando a gente olha o cenário do mercado de trabalho americano, por exemplo. O Federal Reserve vai ser um dos elementos que vão contribuir para o aparecimento dessa recessão. Provavelmente isso deve acontecer, senão a inflação não vai recuar. Então vamos ter também essa expectativa de uma ação do Federal Reserve no aumento da taxa de juros e objetivando trazer a inflação para um nível mais baixo nos Estados Unidos, porque ela está muito além da normalidade, né? Muito além da normalidade. E isso diz também muito para nós aqui no Brasil, né? Quando questionado sobre os próximos passos do Banco Central, ele respondeu assim: a decisão do BC aqui no Brasil foi bem clara. Eles já estão pensando em parar, em interromper esse ciclo de alta. O juro nominal já atingiu 11,75 e é possível que vá até 12,75, com mais um aumento de 1%. E aí, fazendo alguns cenários como base e alternativo, a gente prevê um cenário onde o preço do petróleo vai estar mais baixo, que é o cenário que nós entendemos que tem maior probabilidade, e nesse sentido a mensagem do Banco Central é de que sim, o movimento está se aproximando do fim do ciclo e que essa dose de juro real está sendo colocada na economia é suficiente para aguentar os choques de inflação que estão por aí acontecendo. Lembrando que um dos componentes da inflação é a disrupção que aconteceu nas cadeias de produção por conta da Covid. E isso, a nossa expectativa, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, a nossa expectativa desde o ano passado, analisando esse assunto, é de que a partir de junho e julho deste ano, as cadeias de suprimento globais começam a se normalizar. Entre junho e julho desse ano, as cadeias globais de fornecimento começam a se estabilizar. Vamos acreditar que isso vai acontecer e que isso vai fazer com que
a economia comece a diminuir essa pressão inflacionária, né? O Banco Central deu a entender de que é possível ainda ter mais um aumento, né? E aí ele disse assim, sim, estamos diante de um cenário de forte pressão, as commodities estão em alta, é um ciclo de alta de commodities, aí esquece que não vai baixar preço de commodities tão cedo, viu? Isso ainda demora aí mais uns 2, 3 anos, 4 anos pelo menos. Isso acaba sempre gerando alguns efeitos secundários e o Banco Central pode ser que estenda um pouco mais o ciclo de alta, mas de qualquer sorte parece que ele não estenderá isso para o segundo semestre, né? Não estenderá isso para o segundo semestre. Um risco que a gente tem que considerar é se o petróleo voltar a subir. Algumas pessoas dizem que ele possa chegar até $200, eu não acredito, né? A gente deu um pico aí na região dos $130, mas eu acho que vai haver uma acomodação, porque é insustentável o barril do petróleo acima deste valor de $130 num mundo que está se recuperando suas economias do baque da Covid, né? Então as pessoas, os governantes, os bancos centrais, os países produtores de petróleo serão inteligentes o suficiente para não criar agora uma crise de petróleo, porque isso jogaria para baixo a recuperação econômica. E aí ninguém ganha com isso, né? Ninguém ganha com isso. Não é inteligente manter pressão para cima no preço do barril de petróleo. Não é uma coisa inteligente. Então acho que vai haver um ajuste de produção para que o preço caia, né? O Banco Central, além da decisão do Banco Central, nós vimos também que o Federal Reserve subiu os juros em 0,25 nos Estados Unidos e que fará mais algumas altas até o fim do ano. Como você vê essa postura do Federal Reserve? O Jerome Powell, que é o presidente do Fed, ao discursar no Senado há 15 dias, deixou claro que ia sugerir um ajuste de 0,25 em função da guerra que o conflito em função da guerra e dos ajustes provenientes dessa nova situação. Na nossa visão, até pegando a projeção de inflação que ele traçou para esse ano e para 2023, está bastante acima do que o Federal Reserve entende como correto. O mercado de trabalho está fortíssimo nos Estados Unidos. Ele inclusive deu a entender que não é uma situação em que você pode colocar uma regra normal. Hoje recentemente tivemos também o dado dos novos pedidos de seguro-desemprego e esse foi o menor nível desde de 1970, ou seja, uma coisa que há mais de 50 anos não ocorria por lá. Então as estimativas feitas pelos economistas preveem que haverá aí um excesso de vagas em relação aos pretendentes e que isso faria com que a taxa de desemprego não ficasse em 3,8%, mas algo mais próximo de 3%, né? As taxas de juros nos Estados Unidos devem continuar subindo, né? E é possível que ele possa chegar aí à região de 2% já neste ano, quem sabe até ir um pouco mais, buscando os 3%. Mas não é possível descartar os valores menores ou maiores, vai tudo depender do andar dos fluxos da economia americana e da economia mundial. Então, o trabalho de um banco central, né, sempre, vamos dizer assim, uma administração do dia a dia. Você olha o futuro, mas vai administrando o dia a dia e verificando a necessidade de ajustes ou não dentro de um planejamento que você traçou. Então, vamos aguardar, mas o fato é que se podemos pensar numa notícia boa para o Brasil, é exatamente essa, que nós estamos chegando a um fim de ciclo de alta da taxa de juros no Brasil. Isso é uma notícia importante, isso é uma notícia boa, né? É algo que de alguma forma nos anima a acreditar que a recuperação, vamos dizer assim, da economia deverá demonstrar, vamos dizer assim, maior força no segundo semestre,
segundo semestre acreditamos que teremos uma melhor repercussão na economia e também nas empresas também. Muito bem, vamos falar sobre internet. Uma matéria recente publicada pela Exame chama atenção para o abismo digital no Brasil. Apenas 20% dos brasileiros têm internet de qualidade. Ora, essa notícia me chamou muito a atenção. Por quê? Porque ela é ótima. Se eu tenho apenas 20% dos brasileiros com internet de qualidade, significa dizer que existe aí 80% de um mercado a ser explorado. Isso é ótimo para as empresas que estão, vamos dizer assim, buscando este mercado. E entre elas está a Oi, né? Tenho dito aqui de forma recorrente que duas empresas vão liderar a conquista do mercado brasileiro de fibra ótica. Uma é a Vivo, a outra é a Oi. Então, para a Oi e para a Vivo, é uma excelente notícia saber que apenas 20% dos brasileiros têm internet de qualidade, porque é a internet de qualidade que Vivo e Oi estarão oferecendo cada vez mais no mercado nacional, né? Esse abismo digital foi uma pesquisa que foi feita, na verdade, pela PricewaterhouseCoopers, em parceria com o Instituto Locomotiva, e mostrou os desafios para um Brasil conectado. E, inclusive, esse estudo ele meio que sugere algumas orientações para que sejam implementadas políticas públicas inclusivas em parceria governo e empresas, né? Então foi um documento aí feito pela PricewaterhouseCoopers. Eles olharam a situação do país com relação à época da Covid, mostrando que houve uma rápida transição para o trabalho remoto, que isso acelerou tendências de digitalização e de automação no Brasil. Isso é ótimo para a Oi. Por outro lado, dizem eles, houve atrasos na formação educacional da população menos conectada e muitos brasileiros ficaram para trás, como aponta a pesquisa Abismo Digital, feita pela PwC, em parceria com o Instituto Locomotiva. Para além da digitalização em si, há desafios estruturais de educação, uma vez que 68% dos estudantes não têm conhecimentos básicos de matemática, e o Brasil ocupa a 58ª posição do mundo em leitura, além do acesso ao desafio da formação de talentos para o mercado de trabalho, algo já visto no país, por exemplo, com a dificuldade para formar profissionais do setor de tecnologia, que vai precisar de 800 mil novos candidatos às suas vagas no período de 2021 a 2025. Então, veja, emprego no Brasil não vai faltar, o que falta é mão de obra qualificada. Esse é o problema do Brasil. Vamos ter 800 mil vagas disponibilizadas, contando aí a partir de 2021 até 2025, 800 mil vagas de trabalho criadas, e que provavelmente, talvez a gente não veja nem a metade ser preenchida. Essa é a grande questão, né? Para mudar o cenário, será preciso que empresas, governos e sociedade civil vejam as reais oportunidades na digitalização dos brasileiros. Segundo a Pricewaterhouse, o aprimoramento acelerado de competências deve aumentar a produtividade global do trabalho em 3% em média até 2030. Para promovermos melhorias, e a primeira ação é sensibilizar as empresas e governos para que entendam a oportunidade da inclusão digital, disse Marco Castro, presidente da PwC Brasil. Segundo ele, a companhia tem uma agenda determinada para promover conversas com funcionários, empresas, governos e população em geral. Para Renato Meirelles, da Locomotiva, do Instituto, a democratização do acesso digital é menor do que parece no senso comum. O fato de 45% dos brasileiros serem subconectados é um dado alarmante que não existe letramento digital, o que compromete toda a discussão de futuro do país, né? 81% da população com 10 anos ou mais usam a internet, mas somente 20% têm acesso de qualidade. Entendamos acesso de qualidade como fibra ótica, né? Banda larga de ultra velocidade e fibra ótica. Então, a Oi está muito bem posicionada
para atender um percentual gigantesco da população brasileira. A Oi e a Vivo estão aí com esse desafio, né? Porque apenas 20%, apenas 81% da população com 10 anos ou mais usa a internet. E destes, 20% apenas tem acesso de qualidade. Então este é o desafio para a Vivo e para a Oi. 13,5 milhões de domicílios têm conexão de banda larga móvel, via modem ou chip, que é a mais lenta. Então temos aí 13,5 milhões de domicílios que precisam de fibra ótica, que precisam do trabalho da Oi e da Vivo. 68% dos domicílios sem acesso à internet apontam alto preço de serviço como um dos motivos para não os contratar. Aí também cabe ao governo reduzir a carga tributária, porque 50% praticamente do valor pago nas nossas contas de telefonia e de internet são tributos, são taxas, são impostos, ok? 21% dos alunos matriculados nas redes municipais e estaduais de educação básica estão em escolas sem acesso à banda larga. Isso é uma vergonha e uma vergonha criminosa, porque há dinheiro para resolver este problema. O FUST, o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, 36 bilhões de reais estão disponíveis para levar a internet para as escolas públicas. E se não está levando, é porque o governo está trancando esse dinheiro. É preciso mobilizar o Supremo Tribunal Federal, é preciso mobilizar a Justiça para que esse dinheiro possa ser usado, já que não está tendo disponibilidade do governo para uso do recurso, né? Apenas 8% dos internautas plenamente conectados pertencem às classes D e E, enquanto entre os desconectados são 60%, ou seja, os pobres não têm acesso à internet de qualidade, né? E também o recurso do FUST pode estar viabilizando a solução deste problema. Na crise sanitária, a falta de tecnologia na escola e em casa prejudicou mais os alunos da rede pública, com certeza. 21% dos alunos matriculados nas redes municipais e estaduais de educação básica estão em escolas sem acesso à banda larga. Tecnologia é essencial para o ensino à distância. Então, são problemas que o FUST resolve, né, desde que se use o dinheiro que está bloqueado apenas para fazer maquiagem contábil. Apenas para fazer maquiagem contábil. Isso é uma vergonha, isso é um crime. Porque existe uma lei que criou o FUST como uma obrigação. A obrigação é essa que não é respeitada, desde que o FUST foi criado no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. Cabe aí alguém, uma instituição, uma associação, provocar o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, para que este assunto seja resolvido, já que os governos, sem exceção, nunca tiveram interesse em resolver essa questão, porque querem o dinheiro para fazer a sua maquiagem tributária. A ampliação do mercado faz com que se democratizem os dispositivos de tecnologia como um todo. Não existe mágica, é preciso uma política pública de parceria público-privada que facilite o acesso para quem mais precisa. Além da pesquisa, a Price tem investido em programas de formação de profissionais para a tecnologia. Um exemplo é o Access Your Potential, que em janeiro, em sua segunda edição, proporcionou a 200 jovens entre 16 e 26 anos no Brasil a oportunidade de vivenciar mentorias individuais e profissionais da Price sobre temas como carreira, marketing pessoal, entrevistas de emprego, inteligência financeira, além de participarem de webinars e capacitações online sobre soluções tecnológicas, liderança, desenvolvimento de competências, análise de dados, etc. Formar mão de obra qualificada olhando também para a diversidade e inclusão dos caminhos para a geração de acesso e, consequentemente, melhora da economia, a oferecer melhores salários, oportunidades de consumo e de melhoria de vida, diz o presidente da PricewaterhouseCoopers no Brasil. Então, está aí o desafio, né, um abismo digital. O ministro das Comunicações deveria estar se preocupando com este assunto, né, e usando o dinheiro do FUST para resolver o problema. Estranhamente, ele não responde quando se fala sobre esse assunto na página dele do Instagram, mas devemos continuar falando, porque isso é uma vergonha, e se ele gosta de ser cobrado por isso e mesmo que não dê satisfação, vamos manter essa cobrança. Cada um aqui do canal, vamos cobrar o ministro Fábio Faria sobre o uso do recurso do FUST para resolver o abismo digital que o país se encontra. Comunidades carentes e
escolas públicas no Brasil inteiro poderiam estar se beneficiando por uma internet de qualidade a partir do momento que os 36 bilhões de reais do FUST estivessem sendo usados. Além do que, a PricewaterhouseCoopers, se tiver alguém da Price assistindo, fica a dica. Dentro dessa lógica de parcerias público-privadas, com governos estaduais, federal, as operadoras poderiam estar se articulando com os governos, e aí as grandes empresas como Oi e Vivo poderiam estar se articulando e, de alguma forma, desenvolverem projetos em parceria com os governos, usando esse recurso do FUST para acelerar o acesso digital das populações menos favorecidas e, sobretudo, das crianças e dos jovens, porque a alfabetização digital é essencial para o futuro do trabalho, né? Então, se as crianças e os jovens não tiverem acesso à internet e à revolução que a tecnologia está fazendo no mundo, elas estarão descartadas do mercado de trabalho. Como preencher aquelas 800 mil vagas que o setor de tecnologia vai demandar até 2025, se não existe mão de obra qualificada, não é? E para existir mão de obra qualificada, as operadoras aí, a Vivo, a Oi, a própria Claro e a TIM também poderiam estar imbuídas deste propósito de construir centros de formação, mas ao mesmo tempo é preciso levar a internet para essas áreas menos favorecidas. A Claro está com um projeto em Paraisópolis, de já levar o 5G de forma experimental para lá. Esse é um projeto também interessante. Coisas assim precisam acontecer. A Price está semeando aí essa ideia e está se colocando como, vamos dizer assim, uma indutora ou uma articuladora para ligar as pontas, né, do setor público com o privado para resolver essa questão. Fica a dica. Existe aí essa possibilidade do uso do FUST e há de se sensibilizar, em especial o ministro Paulo Guedes, porque é ele que tranca a chave do cofre do FUST. Se existe um responsável por não usar o recurso do FUST, esse chama-se Paulo Guedes. Nos outros governos, sempre foi também o ministro da Economia que trancava a chave do cofre do FUST. Por quê? Porque ele usa esse dinheiro como uma reserva técnica para fazer a sua maquiagem contábil. Se o governo tem déficit, reduz o déficit por conta desses 36 bilhões que estão lá no caixa. Se tem superávit, aumenta o superávit porque tem ali 36 bilhões de reais adormecido no caixa, né? Então, é preciso parar com isso e usar o recurso porque há necessidades urgentes para a sua utilização. O que é importante é que seja fiscalizado o uso desse dinheiro, porque a gente sabe que no Brasil o que não falta é o banditismo para usar o dinheiro público e não cumprir com a sua finalidade essencial, e sim para que pessoas acabem enriquecendo ilicitamente usando o dinheiro que vem dos nossos impostos. 50% do que você paga, do que eu pago, que nós pagamos, praticamente 50% são impostos. O Brasil, nessa área de telecom, é um dos países que que tem a maior carga tributária do mundo. Então, é preciso também mudar isso e é preciso cobrar do Senado e do Congresso Nacional como um todo a redução da carga tributária no setor de telecom. Se você conhece algum deputado, converse com ele sobre esse assunto. Cobre-o nas suas redes sociais. Essa turma só funciona se for cobrada. Do contrário, eles estão se lixando para o Brasil. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.